equações do segundo grau, contemplando nas 5 primeiras equações as mais variadas possibilidades, todos os casos de equação do segundo grau simples. E no último, a 6ª equação, eu vou apresentar um novo método de solução, um bônus. Vamos começar resolvendo a primeira, que é x² menos 144 igual a 0. Para resolvermos essa equação, a gente vai usar a técnica do isolamento de x. Vamos colocar x isolado. Para isso, vamos isolar x² primeiro. Então, nós temos o seguinte: x² é igual menos 144. Se nós somarmos 144 desse lado e desse, aqui dá 0 e desse lado dá 144. Então, eu fico com x² igual a 144. Agora eu vou extrair a raiz quadrada. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, x então vai ficar mais ou menos raiz de 144. De tal forma que eu tenho duas raízes, uma que eu vou chamar de x1 e a outra que eu vou chamar de x2. Raiz positiva de 144 dá 12. E a raiz negativa de 144, que dá menos 12. O conjunto solução dessa equação, então, me dá 12 e menos 12. Primeira equação resolvida. Essa equação é uma equação incompleta do tipo b igual a 0. B de bola igual a 0. Vamos resolver agora a segunda, que também é uma equação incompleta. Vamos apagar a primeira. Vamos anotar a segunda aqui. 5x² menos 6x igual a 0. Essa equação também é incompleta, mas ela é do tipo c igual a 0. Agora a técnica muda. Eu não vou usar isolamento de x aqui. Eu vou usar fatoração. Você pode perceber que essa equação ela pode ser reescrita assim: 5x vezes x. No lugar de x², eu coloquei x vezes x. Menos 6x igual a 0. Eu fiz isso para a gente perceber que eu tenho x aqui e x aqui. Como eu tenho x nos dois termos da equação, este termo x é o fator comum. Então, eu ponho o fator comum em evidência, abro parêntese, cancelo o fator comum nesse primeiro termo, cancelando sobra 5x. Menos, cancela o fator comum no segundo termo, quando cancela o x, sobra menos 6. Menos já está aqui, 6. Isso é igual a 0. Agora eu uso o teorema do produto nulo. X vezes esse parêntese dá 0. Usando o produto nulo, eu digo o seguinte: para esse produto dar 0, ou o x é 0, ou 5x menos 6 é 0.
essa equação de primeiro grau, a gente soma 6 aqui e soma 6 aqui. Soma 6 nos dois membros. Somando 6 no primeiro membro, sobra apenas 5x. Somando 6 no segundo membro, dá 6. Agora eu divido todo mundo por 5. Quando eu divido todo mundo por 5, no primeiro membro dá apenas x. No segundo membro vou ter 6 dividido por 5. 6 dividido por 5. Então nós temos o seguinte, nós temos uma das raízes igual a 0 e a outra raiz 6 sobre 5. E isso me permite dizer que o conjunto solução 0 e 6/5. 6/5. Essa é a solução da segunda equação. Vamos para a terceira. A terceira equação já é uma equação completa. Da terceira até a sexta temos equações completas. E a técnica que a gente vai usar é de calcular o delta primeiramente. Então vamos anotar essa equação. Menos x quadrado mais 3x mais 10 igual a 0. Antes de calcular o delta nessa equação, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. Para que isso? Para modificar o sinal do termo quadrático. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. E multiplicar uma equação por menos 1 é equivalente a trocar todos os sinais de todos os termos da equação. Então, eu tenho uma nova equação para resolver. Troco o sinal do primeiro termo, fica x quadrado. Trocando o sinal do segundo termo, menos 3x. Trocando o sinal do terceiro termo, menos 10. 0 não tem sinal, portanto, continua 0. Essa equação é a equação que eu vou calcular o delta. Vamos calcular o delta aqui do lado. Delta, lembrando que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então vamos calcular o delta. B ao quadrado, quem é b? B é menos 3. Como é negativo, coloco entre parênteses. Menos 3 ao quadrado. Menos 4 da fórmula. Eu vou repetir sempre esse menos 4. Agora substitui o A. O A vale 1. Ele não está aparecendo, está oculto aqui, mas o A vale 1. Multiplicado agora por C. C é menos 10. Como é negativo, coloco entre parênteses novamente. Então, menos 10. Delta, então, é igual. Menos 3 ao quadrado dá 9. Por quê? Porque menos 3 ao quadrado é menos 3 multiplicado por menos 3. Menos com menos dá mais. Então, fazendo produto aqui. 4 multiplicado por 1 multiplicado por 10 dá 40. 9 mais 40, 49. E quando a gente vê um delta que é um quadrado perfeito, ou seja, que tem raiz quadrada inteira,
a gente fica contente, porque a gente vai utilizar agora a fórmula resolutiva, que muitos chamam erroneamente de fórmula de Bhaskara. Essa fórmula resolutiva ela tem a seguinte forma: menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então vamos substituir os termos na equação resolutiva. X é igual menos b. Observe que eu vou fazer e tente fazer isso sempre que você não erra e ganha tempo. Menos b é trocar o sinal do b. Então, menos 3, eu troco o sinal da 3, eu ponho aqui. Mais ou menos. Aqui também vou ganhar tempo. Eu quero a raiz quadrada de delta. E o delta tem raiz quadrada inteira. A raiz quadrada de 49 é 7. Então eu trago a raiz quadrada para cá. 7. Dividido por 2 multiplicado por a. O a vale 1. Então 2 vezes 1 dá 2. Isso aqui me dá duas respostas. E a gente vai calcular isso mentalmente. A primeira resposta eu vou usar o sinal de mais. 3 mais 7, 10. 10 dividido por 2, 5. A segunda resposta eu vou usar o sinal de menos. 3 menos 7 menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, o conjunto solução é 5 e menos 2. Esta é a solução da nossa terceira equação. Vamos apagar e resolver a quarta. A quarta questão é 4x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0. Bem, essa equação é uma equação completa, então eu tenho que calcular o delta. Vamos calcular o delta. Delta é igual b ao quadrado menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 da fórmula, multiplica pelo a, o a vale 4, multiplica pelo c, o c vale 1. Isso dá 16, menos, observe agora o produto da negativo, menos 4 multiplicado por 4 multiplicado por 1 dá 16. E 16 menos 16 dá 0. Observe o seguinte. A fórmula resolutiva, vou colocar ela aqui novamente. X é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Vamos fazer uma análise aqui antes de substituir os valores aqui. Quando o delta der 0, a gente sempre vai utilizar o que eu vou mostrar aqui agora. Como esse delta é 0, a raiz de 0 é 0 também. Esse termo aqui, então, na fórmula, ele vai se anular. Raiz quadrada de 0 é 0. Agora eu vou escrever o que sobrou. O que sobrou nessa fórmula. X é igual, sobrou menos b em cima, e embaixo sobrou 2a.
Então, toda vez que o delta der zero, eu posso usar direto esta fórmula. O x ele vai ser menos b sobre 2a. Vamos substituir os valores. X, então, será menos b, é pegar o b e trazer com sinal trocado. Então, menos 4 traz 4, dividido por 2a. 2 vezes o a, que é 4 também. 4 em cima, 4 embaixo. Dá para a gente simplificar. Divido aqui por 4 dá 1, divido aqui por 4 dá 1 também. De tal forma que em cima, no numerador, eu tenho 1, e embaixo, 2 vezes 1, 2. O que nós obtivemos aqui foi uma única resposta. Mas a gente pode escrever isso dessa forma. O x1 ele é igual ao x2, que é meio. E quando isso acontece, quando delta é zero, eu vou ter uma única resposta que a gente chama de raiz dupla. Ou a gente diz que as duas raízes são iguais. E o nosso conjunto solução vai ser um conjunto unitário com esta resposta, meio. Esta então é a solução da quarta. Vamos para a quinta. Vamos transcrever a quinta para cá. 5y ao quadrado mais 3y mais 5 igual a zero. Observemos que agora a nossa equação ela está na incógnita y e é uma equação completa. Então eu vou calcular o delta dela. Delta é igual b ao quadrado. B é 3 positivo, então fica 3 ao quadrado, menos 4 da fórmula, multiplicado por A, que é 5, multiplicado por C, que é 5 também. 3 ao quadrado dá 9, menos, esse produto também dá menos, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 5, 100. 9 menos 100, o maior dos dois é negativo, então dou o sinal do maior e faço a subtração 100 menos 9. 100 menos 9 dá 91. Olha o que aconteceu com o delta. O delta deu um número negativo. Toda vez que o delta dá um número negativo, vou destacar aqui que deu negativo. Toda vez que o delta dá negativo, a gente não vai ter resposta real. Nosso conjunto de solução será vazio. E como que a gente escreve isso? Escrevemos isso da seguinte forma. A nossa incógnita é y, então a gente diz que y não pertence aos reais. A gente está querendo dizer que não existe um número real que, substituído aqui, satisfaça a equação. Ou seja, quando eu fizer as contas substituindo esse y, esse lado dê zero. Não existe y real que, substituindo nesta equação, fazendo as contas, dê zero. Bem, falta completar aqui o conjunto de solução. O conjunto de solução ele vai ser representado desta forma.
desta forma ou desta outra. Isso aqui quer dizer que o conjunto é vazio, isso aqui também quer dizer que o conjunto é vazio. Essa é a solução de uma equação do segundo grau, cujo delta é negativo. O delta aqui deu menos 91, é um número menor que zero, é um número negativo. Vamos resolver agora a sexta. A sexta eu poderia resolver pelo mesmo método que a gente já resolveu essas outras três. A 3, a 4 e a 5. Mas eu vou apresentar uma nova metodologia, um novo recurso, um outro tipo de solução que não é conhecido dos livros, os livros do ensino fundamental, nem mesmo do ensino médio. Vou apresentar para vocês um outro tipo de solução, bem interessante. Vamos lá, transcrevendo para cá, eu tenho 3a² menos 7a mais 4 igual a zero. Uma equação completa e que a gente pode resolver aí pelo delta facilmente. Mas perceba o seguinte, muitas vezes é mais fácil trabalhar com a equação com este coeficiente aqui sendo 1. Como que eu faço isso? Uma maneira seria eu dividir todo mundo por 3. Mas eu vou apresentar outra maneira para você. A outra maneira é fazer o seguinte, é passar esse 3 daqui para cá, multiplicando. E aí eu obtenho a seguinte equação. Aqui eu fico só com a quadrado, porque o 3 eu passei para lá multiplicando. O termo daqui do meio não altera, continua menos 7a. E lá o c, sim, vai ser alterado. Vai ser 3 vezes 4, que dá 12. Essa equação é uma equação quadrática e eu vou calcular o delta dela. O delta dela será menos b, corrigindo, b ao quadrado é menos 7 ao quadrado, menos 4 multiplicado por a é este coeficiente aqui que vale 1, vezes o c é 12. Vamos às contas. Menos 7 ao quadrado é menos 7 multiplicado por menos 7, que dá mais 49. Menos este produto. Menos 4 multiplicado por 1 dá 4, multiplicado por 12 dá 48. 49 menos 48 dá 1. Então eu já tenho aqui o delta. Vamos substituir agora na fórmula resolutiva. Nossa incógnita é a, então a é igual. Troca o sinal do b e põe aqui. Então menos 7, trocando o sinal, dá 7. Mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta é 1. E a raiz quadrada de 1 dá 1. Aqui as coisas mudam. Esse método muda aqui agora. Bem, eu alterei o a. Então aqui ficaria o dobro de a. O a que eu vou utilizar não é o a desta equação, e sim o a da equação original. O a da equação original é 3. Então, o dobro de 3 dá 6. E aqui eu procedo normalmente. Vou ter duas respostas, A1 e A2.
A1 é calculado com sinal de mais. 7 mais 1, 8. 8 sobre 6. Eu não tenho uma divisão exata. Vou colocar aqui 8 dividido por 6. Apesar de não ter uma divisão exata, essa fração dá para ser simplificada. Eu vou simplificar o 8 dividindo por 2. Dividindo 8 por 2 eu obtenho 4. E vou dividir por 2 também o 6. 6 por 2 obtenho 3. Então, a primeira resposta é 4 dividido por 3. 4 terços. A segunda, eu vou utilizar o sinal de menos. 7 menos 1 dá 6. E 6 dividido por 6 dá 1. De tal forma que o nosso conjunto solução é 4 terços e 1. Essa é a dica para a equação do segundo grau. Temos outras, mas deixaremos isso para outros vídeos.